Salve, salve malandragem. Pra quem não me conhece ainda, sou o Antônio Gal, administrador aí do canal do Oráculo do Malandro. E hoje vim aí trazer mais um videozinho pra vocês aí, conforme de costume, mais uma reflexão aí das coisas cotidianas da nossa vida que às vezes a gente acaba não percebendo e não dando atenção. Mas antes de falar desse tema, queria pedir pra vocês aí deixar um likezinho já no vídeo. Isso é muito importante pra nós, é importante aí pra gente que cria conteúdo, para que o vídeo possa se tornar relevante aí para mais pessoas. Então, deixa um like aí. Se no final não curtir, é só dar o dislike sem problemas nenhum, vai ajudar da mesma forma, será muito importante aí para a gente poder melhorar nosso conteúdo. O vídeo de hoje ele surgiu de uma conversa com uma amiga, onde eu fiz um elogio sobre uma característica dela e nós acabamos conversando um pouco, porque fazia muito tempo que a gente não conversava e não se via, e acabamos entrando um pouco nesse assunto e ela deixou essa sugestão de que a gente fizesse um vídeo aí falando por que a gente dá mais ênfase para as críticas que dizem sobre nós do que para os elogios que são feitos. Por que isso acontece na nossa vida? Então, bora pensar um pouquinho aí sobre isso e viajar aí no que o malandro tem para trazer pra gente. E para isso, a gente precisa entender na nossa vida quem nós somos, o que nós estamos fazendo, ter consciência das nossas atitudes. É interessante pensar pelo ponto da crítica como um direcionador na nossa vida. E a gente olhando, se a gente voltar um pouquinho lá atrás na nossa educação, a gente vai ver que isso foi construído enquanto a gente ainda era uma criança, né? Isso vem da nossa educação. Nós somos ensinados a dar mais ênfase nas críticas do que nos elogios. Dentro de algumas filosofias, dentro de algumas vertentes espirituais, existe aquela metáfora do espelho. O que eu projeto no outro diz muito mais sobre mim do que o outro propriamente dito. Então, a gente olhar por esse ponto, ele é muito importante. E ainda dentro dessas filosofias, dentro dessas vertentes, existe a ideia de dar o mesmo peso para a crítica e para o elogio, como forma de controle do nosso ego, para que a gente não se exalte com os elogios e para que a gente não se rebaixe com as críticas. Porém, esse pensamento, muitas vezes, dentro da gente, ele acaba se tornando confuso e ele pode ser raiz de muitos problemas que a gente vive. Problemas de relacionamento, conflitos internos, dificuldade na realização de propósitos. Então, por mais que a gente saiba que a crítica e o elogio eles têm que ter o mesmo peso, no fim, a gente dá muito mais ênfase na crítica do que no elogio. E o malandro ele vem trazer uma reflexão interessante, que é: como seria se a gente enxergasse mais os elogios do que as críticas? Para a gente entender um pouquinho sobre o que a crítica, de como a crítica foi construída dentro da gente, é só a gente olhar a educação de uma criança. Quando a gente vê uma criança sendo desenvolvida em muitas famílias, em muitos lugares, e com certeza a gente já presenciou isso de alguma forma, a palavra que a criança mais ouve é não. Principalmente naquela fase em que ela está tendo mais autonomia, ela aprende a andar, começa a alcançar as coisas, né, dentro de casa. Então não pode, isso não é assim. Então a gente começa a sempre podar, né, esses impulsos e a gente começa a criar uma limitação que, de certa forma, o não, a crítica, ela tem uma conotação negativa, que não significa ruim, mas ela tem uma conotação negativa e na nossa mente aquilo vai sendo criado, aquilo vai sendo alimentado e a criança vai entendendo: ah, não, aqui não pode, ah, ali não dá, isso aqui não é legal, se você fizer isso vai acontecer aquilo. Então, esse momento da nossa vida é onde essa ideia da crítica ela começa a se construir e começa a tomar um tamanho muito grande. E a gente começa a entender isso como um ponto para a gente medir se a gente está fazendo algo certo, se a gente está fazendo algo errado. E por que isso acontece? Isso acontece porque lá na infância, a criança, quando ela está ali alcançando, tendo o seu desenvolvimento, e ela começa a receber esses nãos, ela começa a perceber um seguinte fator, de que o não, ele traz muito mais a atenção das pessoas do que o sim, do que o elogio. Então, se a gente parar para pensar bem rápido assim, é muito mais fácil a gente ver um pai ou uma mãe parar tudo que eles estão fazendo para ir lá corrigir uma criança, para dar um não para ela, para criticá-la do que ela está fazendo, do que eles pararem tudo que eles estão fazendo para ir lá brincar com os filhos que estão brincando. E isso é muito característico. E isso faz com que a criança comece a perceber que a crítica, que o não, ele tem muito mais relevância dentro do meio social dele.
E a criança, como é um ser que busca o afeto, que busca o acolhimento pelo fato de ela estar descobrindo o mundo e aquelas pessoas serem referências para ela, ela acaba trazendo esse ponto para dentro dela e utilizando isso durante a vida dela. E quando ela cresce, ela começa a olhar o mundo da mesma forma, porque ela sai para o mundo buscando aquilo que ela aprendeu. Então, assim, a crítica vai ser um ponto que vai chamar muita atenção dela. Pode incomodar, pode deixar a gente bravo, pode deixar a gente irritado, mas dentro de nós, no nosso subconsciente, ela vai chamar muito mais atenção. E isso acontece pelo fato da gente lá na nossa infância ter aprendido isso como uma forma de medir as consequências da nossa vida. E dentro desse entendimento, a gente sabe que o elogio e a crítica, eles começaram a se tornar ferramentas de controle dentro de um grupo social, né? Seja um grupo religioso, seja um grupo familiar, seja um grupo de amigos, enfim, qualquer tipo de grupo. E isso acontece porque no elogio se tem um interesse em elogiar e na crítica também há um interesse por trás dessas duas manifestações. E a gente entender essa balança vai fazer com que a gente comece a dar os pesos exatos para os elogios e para as críticas. E aí a gente vai voltar lá no ponto de colocar o elogio e a crítica no mesmo peso. E como é que eu faço isso? Como é que eu coloco a crítica e o elogio no mesmo peso? E para isso, a gente precisa entender na nossa vida quem nós somos, o que nós estamos fazendo e como fazer para a gente entender a crítica e o elogio dentro da nossa vida sem que isso possa interferir no nosso desenvolvimento, sem que isso possa alterar o nosso direcionamento. E para isso, eu preciso ter consciência das minhas atitudes, eu preciso ter consciência daquilo que eu estou construindo, eu preciso ter consciência daquilo que eu estou repassando, que eu estou falando, para que as críticas externas e os elogios externos, eles cheguem pra gente da mesma forma. O elogio me traz uma mensagem, a crítica também me traz uma mensagem. E ambos são bons, e ambos de fato eles são construtivos. Porém, o elogio, ele vai fazer com que aquilo mostre o melhor de mim. Aquilo mostre o melhor daquilo que eu estou manifestando. Então, todo elogio, seja com interesse ou não, ele vai te mostrar o melhor de você, ele vai te mostrar uma qualidade, ele vai te mostrar uma virtude. E a crítica vai te mostrar um ponto aonde você tem a melhorar. Porém, quando eu sei o que eu estou fazendo, eu nunca vou olhar o elogio de quem ou a crítica de quem. Na verdade, elas não têm personalidades, elas são apenas informações que chegam até mim para que eu possa medir, né, aquilo que eu estou fazendo. E isso é importante para o meu desenvolvimento. Às vezes nem a gente percebe isso, nem a gente consegue explicar isso dentro de nós. Chega alguém de fora e acaba nos falando de uma forma muito simples e descrevendo aquilo que já existe dentro de nós. E as críticas, quando eu consigo entendê-las, eu vou sempre trazer elas como pontos a observar. Então é nesse ponto que o malandro chega, porque isso vai dizer muito sobre nós mesmos. Se eu sou uma pessoa que desperta o melhor na outra, é natural que eu comece a enxergar o melhor de mim mesmo. Assim como se eu sou uma pessoa que critica muito as pessoas, eu vou começar a enxergar o pior de mim mesmo. E é natural, nós temos o lado bom e nós temos o lado ruim, depende do que a gente vai alimentar. Quando eu foco no bem, quando eu foco em despertar o melhor das pessoas, as pessoas aprendem a olhar o melhor delas em todos os cantos da vida delas. Elas conseguem enxergar a virtude nos problemas, porque os problemas, eles nos trazem aprendizados. Então, o que fica pra gente é: desperte o melhor das pessoas, porque naturalmente o melhor de você vai ficar evidente. Axé pra vocês, muito obrigado aí por ter ficado até aqui. Digam aí se vocês gostaram do conteúdo e deixem suas sugestões. Não esquece, quem não curtiu ainda, deixar a curtida pra gente poder aí continuar refletindo junto com vocês aí sobre as questões da nossa vida. Um grande abraço e até mais.